Boa tarde, me chamo Rômulo Raulino, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Uh, Junto com o Gustavo e com o colega Rodrigo, pensamos esse momento para ser um momento de reflexão, de discussão de alguns temas relevantes para a saúde mental, visto que o mês que se aproxima, o Setembro Amarelo, é um mês de campanhas que são desenvolvidas ao longo de todo o planeta para conscientizar sobre o suicídio e por trás dele os problemas de saúde mental. A ideia é a gente fazer um bate-papo, a ideia é a gente desenvolver reflexões válidas sobre esse tema e depois talvez abrir para perguntas em que nós vamos poder discutir também com maior propriedade sobre o tema. Então quero passar a palavra para Rodrigo, para que ele também se apresente e também fale suas primeiras considerações. Olá, eu sou o Rodrigo, sou psiquiatra e a gente está aqui para colaborar um pouquinho sobre esse tema, né? Um tema de extrema importância para a saúde, na saúde mental, né? De bastante relevância, que se configura num problema, né? Um problema de saúde. A gente vê que isso ocorre a nível mundial, não só nacional. Nacional também é um problema muito grave, muito amplo, mas a gente percebe pelos números que isso é um problema a nível mundial e que necessita de esclarecimento, necessita de conhecimento sobre esse tema. Excelente, Rodrigo. E eu acho que dentro da clínica, que é onde muitas dessas pessoas, onde essa população às vezes chega procurando os primeiros encaminhamentos, seja na clínica privada, seja nos ambulatórios, ou seja até mesmo nos consultórios de outros colegas da área da saúde, ter um primeiro acolhimento desse tema, dessas pessoas que chegam com essa temática, na verdade, saber fazer o manejo adequado sobre isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte, literalmente, muito embora não seja um assunto, um problema talvez tão letal quanto outras doenças de origem biológica, mas o suicídio como comportamento problema, né? Como comportamento problema, como sintoma de vários agravos, ele acaba matando, às vezes até mais, né? Estima-se, tem essa estimativa largamente disseminada de que cada 40 segundos uma pessoa se suicida, então isso configura um número maior do que a letalidade de alguns cânceres, por exemplo, e de outras doenças também muito letais. Então, Rodrigo, eu queria perguntar para você, já para iniciar esse bate-papo de maneira muito tranquila, eu queria perguntar se é uma demanda que também chega muito para você, né? Pessoas que, antes de dizer qualquer coisa, já diz: eu estou tendo pensamentos suicidas, eu estou tendo vontade de morrer, eu não aguento mais, nada mais faz sentido, eu não sei mais por onde ir, eu não sei mais o que fazer, a minha vida não tem mais... Bom, e aí todas as narrativas que normalmente acompanham uma pessoa nessa situação. Eu queria saber se isso ocorre muito na clínica, enfim, nos espaços que você atende, e qual é o primeiro manejo do ponto de vista da psiquiatria que deve ser executada com a pessoa em vulnerabilidade psicossocial, né? Porque muitos desses agravos vêm por situações de vulnerabilidade social também, não só psicológica. Mas qual deve ser o primeiro aporte, o primeiro manejo do ponto de vista psiquiátrico para acolher essa população? Primeiro a gente tem que tentar acolher, né? Acolher o problema do paciente. Alguns deles chegam referindo já de cara, né, essa questão desse pensamento, dessa vontade, dessa ideação, né? Outros chegam já pós-tentativa, mas assim, o que a gente vê na maioria das vezes é que o paciente ele tem até vergonha de falar, por uma questão de às vezes se sentir, de ver isso como um sinal de fraqueza, de desistir da própria vida, questões religiosas, culturais. Sim. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é acolher o sofrimento do paciente, demonstrar que você está ali para ajudar e tal. Você fazendo isso e o paciente ele percebendo essa sua atitude, ele passa a estabelecer um vínculo maior com você. Então, a gente
investiga, né? Para qual transtorno para qual transtorno aquele paciente está se classificando, e depois a gente faz o estadiamento. A gente começa perguntando se o paciente já chegou a pensar nessa hipótese e tal, de forma... Já idealizou, se já idealizou. Primeiro a gente pergunta se tem pensamento, assim, geralmente eu pergunto se tem pensamentos negativos, né? Sim. De forma bem sutil, ele vai ficando à vontade e ele consegue externar esse drama que ele está passando. Depois dele externar esse drama, essa questão, esse sentimento, essa vontade, a gente tem que fazer o estadiamento do paciente. Sim. Ver em que grau está esse sentimento, essa vontade. Sim. Então a gente tem algumas fases, né? A primeira fase é de pensamentos negativos. Geralmente a pessoa que está adoecida com algum transtorno da psiquiatria, seja ele qual for, ela geralmente vem nessa fase. Ela geralmente está nessa fase. A pessoa tende a ser mais pessimista, né? Depois de pensamentos negativos, a gente avalia a questão de pensamentos de morte, que é quando a pessoa pensa assim, uma vez na vida, se Deus levar será melhor, a vida está muito sofrida. Se é que tudo acabasse, se eu queria sumir. Eu acho que é a fase do que não está muito claro, mas o desejo de desaparecer já é constante. Isso. Se Deus a levasse, ela ficaria satisfeita. Melhor. Isso. Sim. Não, ela não deseja tirar a própria vida. Depois dessa fase, a pessoa passa a fazer planos. Sim. Né? Ela já começa a idealizar, já saiu da parte do desejo, já partiu para a parte da questão da vontade, né? E a última fase, que já é assim, uma questão bem mais grave e mais assim, de maior risco, é quando ele chega no ato. Às vezes ele diz que já está com algum objeto guardado, né? Eu não vou dizer que formas, né? Sim. Já fez tal coisa e vai, quando chegar em casa, vai fazer tal e tal e tal. Então, assim, a gente vê, estadia, né? Tenta fazer um contrato de vida, oferece, como a gente vai na consulta, a gente oferece ajuda, a gente tenta fazer um contrato de vida. Caso ele seja positivo, então aquilo ali às vezes até dá para manejar em casa, né? Caso seja negativo e seja um pensamento rígido, né? Às vezes é necessário a internação para a proteção do próprio paciente. Sim. E isso é uma questão muito complexa, porque de certa forma as pessoas que passam, que experimentam essa experiência de fato da vontade, do planejamento, dos pensamentos negativos e dessas ambivalências, ora querendo acreditar, ora não tendo mais nenhum recurso para continuar acreditando, sabemos que a grande maior parte dessa população de risco, ela tem, né, como você falou, algum transtorno psiquiátrico. Então, alguns falam em 96, 97, 98% dessa população. Ou seja, é um número muito contundente de que, para a gente fazer a avaliação, de que essa população já está em vulnerabilidade há muito tempo, até que chega no momento crucial de colapso, em que talvez aquilo cause uma perturbação no seu ambiente familiar e que de fato a ajuda seja buscada. Então isso também é uma coisa que você percebe, essa lentidão na busca de ajuda, e só há movimento nesse sentido quando chega no colapso? Rômulo, há autores que são assim catedráticos nessa questão, que eles chegam a dizer que não existe tentativa de suicídio sem transtorno psiquiátrico. Interessante. Os números realmente aparece alguma percentagem que não aparece nenhum transtorno, mas isso aí pode ser assim uma falha na detecção claro, na metodologia do diagnóstico, né? Às vezes é um paciente desconhecido e tal, e não tem uma história pregressa, mas por trás, se for investigar direitinho, você vai encontrar alguma coisa, né? Qual foi a outra pergunta que você fez? Que essa lentidão na busca de ajuda por parte da família também é uma coisa que você constata? Muito. Ocorre muito porque, assim, existe muitos tabus com relação ao suicídio. É um tema bem controverso e tal. E, às vezes, a família ela não quer acreditar que o paciente ele é capaz de fazer aquilo. E isso prejudica demais. Porque, como eu disse a você, existem os estágios. Quando você pega o paciente já no ato,
é mais complicado do que quando você pega o paciente no início do problema. É mais fácil de sair, vai exigir menos esforço, vai ser mais tranquilo para o paciente, vai ser um processo mais... vai ser um processo melhor para o paciente. Sim. E também a gente vê que às vezes o paciente ele esconde, né? Ele esconde porque ele tem medo de ser julgado, tem medo de ser censurado e tal, e às vezes não confia, não tem aquela confiança de falar, e o processo ele vai se agravando. Às vezes não fala para uma pessoa que pode ajudar na família, às vezes fala para um amigo que não tem aquela condição de ajudar, entendeu? Entendi. E isso é uma coisa muito importante, porque se já é pesado para quem é profissional de saúde mental fazer o acolhimento de forma adequada, de forma humanizada, porque é uma grande responsabilidade, porque em um determinado momento você é a única esperança que aquele paciente tem, e você tem que generalizar isso para outras coisas da vida daquele paciente, né? Dentro desse próprio contrato de vida que você colocou. Mas e para as pessoas da família, né? Ou os amigos? De repente você tem um amigo, tem um familiar que está tudo bem, você vê ele rindo, vê ele sorrindo, na sua cabeça não existe pessoa mais feliz, e aí num determinado momento ele chega para você e diz: cara, eu tô péssimo, eu tô pensando em dar um fim em tudo isso. Então é um baque muito grande para as pessoas, né? As pessoas que não são profissionais, nascidos para os profissionais já são, para as pessoas da família, dos amigos, é um baque muito maior. E para essas pessoas, qual seria a melhor forma de orientar, de acolher essas demandas que naturalmente são disseminadas nas socializações? A primeira coisa, né, quando a gente não consegue lidar com um problema, né, que essa é a dificuldade, é procurar a ajuda de pessoas que vão ajudar a lidar com aquele problema, né? Não são mais fósseis. Né? Isso. Que já tem o hábito de lidar e que possa trazer orientações para lidar com aquele problema, né? No caso, quando isso puder chegar a ocorrer, um familiar ele deve acolher o sofrimento daquela pessoa. É interessante não haver julgamentos, né? E tentar a questão da solidariedade e levar para um profissional de saúde mental que possa ajudá-lo, seja um psicólogo, psiquiatra, né? Que isso é importante, ter um início. Depois de iniciar aquele acompanhamento, fica mais fácil, porque é o seguinte, a gente da psiquiatria, a gente tenta manejar, tenta ajudar aquele paciente e solicita ajuda dos companheiros da psicologia. Sim. E assim também, da mesma forma, a psicologia, e assim a gente unindo forças, a gente consegue tirar... Vai mais longe. Consegue tirar aquele paciente da crise, né? Isso é muito importante, Rodrigo. Porque ainda há uma certa escola de pensamento na cabeça de alguns pacientes e às vezes até de alguns colegas que... ou é um ou é outro, né? Dá para escolher, né? Quantas vezes eu já não escutei pessoas chegando: eu tô com um amigo meu que tá assim mal, mas assim, qual é o certo mesmo? Ele vai pro psiquiatra ou era melhor ir logo pro psicólogo? Ou vice-versa, é melhor ir logo pro psiquiatra e depois pro psicólogo, né? Os transtornos mentais, principalmente os graves, eles precisam de uma abordagem terapêutica, clínica, um apoio familiar, um apoio de tudo que o paciente puder dispor, religioso, de todas as vinculações possíveis, porque a gente sabe que a psiquiatria como ciência, a psicologia como ciência são limitadas, não tem como dar de conta às vezes de demandas muito graves, né? Então é preciso uma união sinérgica das duas e não, em alguns casos, hoje cada vez mais raros, mas ainda existem, de profissionais estarem disputando, né? Disputando a atenção como se o paciente não precisasse dos dois, né? Então é muito importante que fique claro que psicologia, psiquiatria, como qualquer outras disciplinas da saúde, se puderem somar esforços, aumenta quantitativa e qualitativamente as chances de uma recuperação rápida por parte daquele paciente, né? Então, não sei se você também acompanha, às vezes, essas dicotomias de tem que ir para um, tem que ir para outro, quando na verdade a gente sabe que o esforço conjunto é muito mais efetivo na recuperação. Com certeza, inclusive, né, onde tudo começou a saúde mental foi um médico, Freud, que na época ele era um neurologista, né, que ficou sensível a situações, vamos dizer assim, não
fisiológicas e neurológicas que ocorriam na época, que não conseguiam explicar através de conhecimentos neurológicos. Ele foi buscar mais fundo, tá certo? A explicação para aqueles fenômenos e desenvolveu o método, né, do Talking Cool, né? A cura isso, pela fala. A cura pela fala. Que isso é a base da psicologia. Todo sistema psicoterápico, exatamente. E a psiquiatria começou aí. Começou na terapia, que é uma coisa que a psicologia continua e faz muito bem. Depois de muito tempo, com os estudos e tal, foram aparecer medicações e tal, e tal, e tal. Mas tudo começou aí. Sim. Eu acho que não existe, assim, nada... não existe... Não existe, assim... Eu acho que não deve existir essa questão dissociada. Deve ser uma coisa... Um trabalho em conjunto, né? E quanto mais esforços a gente conseguir para resolver aquele problema, melhor. Particularmente os meus pacientes, os que têm acompanhamento psicoterápico, eles evoluem bem e se recuperam mais rápido do que os que não têm. Às vezes por questões, né, de acesso e tal. Claro. Assim, eu acredito que também, para você também deve ser assim. Sim, né? sim, Tem sim. pacientes que não têm tanto acesso assim, à psiquiatria e dificulta um pouco o trabalho. Quando a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, a gente vê que funciona melhor. Sim, né? Duas cabeças pensam mais e ajudam. E toleram mais. E ajudam mais do que um, Exato. eu acho. Né? E assim, também não é raro os momentos que alguns pacientes chegam, né, e você nitidamente percebe que aquilo ali vai requerer uma ajuda psicofarmacológica, né? Uhum. Mas há um estigma muito grande também em às vezes procurar um médico psiquiátrica. É como se fosse assim, o psicólogo, para alguns pacientes, psicólogo é um negócio mais leve, é um negócio menos invasivo, então eu tolero. Mas o psiquiatra não, Ave Maria. Psiquiatra é coisa para doido, né? Ora, tem pacientes que veem o psicólogo como isso, tem pacientes que ora vê que o psiquiatra é quase que um recurso mais potente para se procurar nas últimas ocasiões. E na verdade a psiquiatria como ciência, ela tem muito a oferecer na prevenção, né, na promoção de saúde. Eu tenho certeza que você deve receber, você pode até relatar, receber pacientes que vêm buscando uma medicação. Eu tô com isso, né? Os que já se autodiagnosticam e eu preciso disso outro. E você percebe que aquilo ali não é um caso de medicação, como também há pacientes que chegam procurando psicoterapia, querendo tampar o sol com peneira, querendo fazer acontecer com aquilo ali, e é preciso fazer a indicação de que, das limitações do que cada abordagem, disciplina científica pode oferecer enquanto recurso terapêutico, né? E a somatória de forças, como você colocou, é muito mais eficiente. Os meus pacientes que precisam de uma ajuda psicofarmacológica, quando buscam, há uma mudança qualitativamente muito intensa. A gente vê avanço, né? E tem pacientes que são mais resistentes, e aí a gente precisa respeitar, claro, mas que não querem buscar toda a ajuda que é necessária, e você vê um sofrimento desnecessário. É um sofrimento que se arrasta às vezes por meses até ele se convencer de que vai ser preciso uma ajuda da psiquiatria, vai ser preciso uma intervenção psicofarmacológica. Eu percebo assim que tem muitos pacientes que têm muita resistência com psicólogo. Para a gente conseguir convencer é difícil. E também eu percebo que muitos dos meus pacientes foi um trabalho enorme que o psicólogo tiveram para poder chegar até mim, entendeu? Então existe esses dois tipos, né? Assim, é uma coisa assim muito pessoal, né? É uma questão de preconceito muito subjetivo, né? Que cada um pode ter. Mas aí a gente tem que trabalhar em conjunto para tentar acabar com isso e fazer o melhor possível para esse tratamento e para esse paciente. Né? Sim, certa feita eu vi um palestrante dizer essa informação e me chamou muita atenção do tanto que era verdadeira. Se você botar, e depois eu fiz o teste, se você colocar a palavra câncer, né, no Facebook, não precisa botar nem no Google, no Facebook da vida, isso vai lhe retornar uma série de instituições e páginas sérias
Instituto do Câncer isso, Instituto do Câncer aquilo outro, grupo contra o câncer, né? ONGs talvez, hospitais, grupos de pessoas, grupos terapêuticos. Isso vai retornar um robusto arsenal de instituições e de páginas sérias. Já se você colocar depressão ou ansiedade no Facebook, isso vai lhe retornar uma série de páginas de gozação com o tema de saúde mental. Depressão disto, depressão daquilo outro, profissão da depressão. Quase como se a depressão fosse assim, algo que incomoda, mas que é menos importante, né? O que, de certa forma, mostra qual é a leitura social da importância e do grau de comprometimento, né, que os transtornos mentais eles costumam oferecer. Somado a isso, nós temos uma cultura no Brasil e, de certa forma, no mundo inteiro, de um cuidado à saúde sempre corretivo, nunca preventivo, nunca promotivo de saúde. Então, a gente, de fato, precisamos ser conscientes, vamos buscar a atenção médica quando o negócio já está apertando no pescoço. Somado a esses dois fenômenos, nós temos talvez um vislumbre de por que os números de saúde mental vêm piorando com o tempo. Acrescenta-se também uma política de Estado ineficiente, né? Deu uma melhora significativa com as reformas que foram feitas nos temas de saúde mental, mas uma política ainda insuficiente para atender toda a rede. Né? Quem já teve acesso a procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica no sistema de saúde público, você vê a dificuldade, quase sempre não tem, e quando tem, é muito raro, limitado. Rodrigo, o que você pensa desse panorama, e você acredita que possa ter mais alguma explicação para esses números de saúde mental, a causa de morte por causa de transtornos psicológicos, de suicídio, estarem aumentando tanto? Primeiro, essa questão assim, da piada, né, com um transtorno mental. A gente sempre é uma coisa que a gente vê que isso ocorre através dos tempos, e isso não é bom porque inibe o paciente, cria preconceitos, entendeu? Dificulta aquele paciente aceitar aquela doença. A gente tem muitos pacientes que não melhoram porque não aceitam a doença. Eu tenho vários exemplos de pacientes que se tratam, melhoram, e depois que melhoram um pouco, abandonam o tratamento, porque é aquela tentativa de querer se enganar, sabe? E depois anular tudo, como se nunca tivesse estado mal. Isso volta. Então, isso tudo é fruto dessas questões, né, que a gente tem que combater, e tem que mostrar que a depressão ela não é uma coisinha muito mole, não. Com certeza, nada mole. Nada mole. Eu tenho uma história de um paciente, uma senhora. Ela é uma paciente que ela vem sofrendo há algum tempo de transtorno depressivo e nunca contou com o apoio do companheiro dela. Sim. Ele, às vezes, o colega dizia que era frescura, que ela vivia daquele jeito porque queria, porque isso é o que a gente vê, né? Sim. Que não tem força de vontade, que não tem Deus no coração e tal, até o dia que ele desenvolveu a doença. Depressão também. Curioso. Aí, o desfecho dessa história é interessante. Ele se ajoelhou e pediu perdão a ela. Olha aí. Foi aí que ele viu o que é ter uma depressão. Sim. A depressão é uma das doenças que mais tiram trabalhadores do seu ambiente de trabalho. E tem uma estimativa que vai ser a mais, né? Isso, né? Porque, assim, o nosso mundo hoje, ele é ansiogênico, ele é um mundo que realmente há uma pressão muito grande nas pessoas. A violência está em todos os locais, ninguém tem sossego. É diferente de como era antes. Sim. Então, assim, às vezes é até difícil você manter uma sanidade mental. Assim, eu tinha um paciente que ele foi assaltado 9 vezes. Como é que não vai desenvolver um quadro de estresse pós-traumático? Como é que um paciente como esse vai ter uma sanidade mental preservada? Pois entendeu? Então, isso tudo contribui. E a falta de políticas públicas, a dificuldade do acesso, né? A questão do acolhimento da família, porque
o primeiro ponto de apoio da RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, é dentro de casa, é a família. É o primeiro. E se a família não apoia, pronto, ali o primeiro passo já foi para o espaço, sim, né? Sim. E a gente vê assim pouco investimento, entendeu? Antigamente, realmente, a psiquiatria era feita de uma forma, hoje já é feita de outra, mas assim, a gente percebe que ainda a potência da RAPS, né, ainda é pequena. Precisa de mais investimento, precisa de mais serviços, né? Para que as pessoas que têm a necessidade, elas consigam chegar. Porque, assim, na maioria dos casos, elas não conseguem. Né? Às vezes chega pela questão de um favor, de uma coisa ou outra, e isso não é para ser feito um favor, isso é para ser uma política de Estado. Ser uma política de Estado, entendeu? Tem muitas coisas que preocupam a gente, entendeu? Com certeza. Até essa questão que hoje é uma coisa muito discutida, a questão de legalização de droga e tal. Assim, num país de primeiro mundo, que tem uma rede de atenção psicossocial boa, que a gente sabe que o imposto volta para o cidadão, até que dá para a gente compreender. Sim. Mas um país como o nosso, que o dinheiro do imposto não retorna, o povo ele não tem acesso aos serviços de saúde, fica complicado, entendeu? Então tem que... A rede não comporta. Isso, não comporta. Tem que melhorar tudo isso aí para poder pensar adiante. Não pode... A gente tem que dar um passo de cada vez, não tem como... sair do conservadorismo se não melhora a situação. Da saúde pública do país, entendeu? Eu acho muito interessante, porque é um tema bem controvertido. Sabe-se que o uso de substâncias químicas de modo prolongado, alguns poucos contrários já é suficiente para perturbar de maneira significativa o humor, a estabilidade cognitiva e às vezes com perdas realmente que se sustentam ao longo do tempo, né? Então, quantas pessoas não desenvolvem processos esquizofrênicos ou mesmo ou tampam processos depressivos com álcool, né? Eu acho que o álcool é a droga mais que a gente precisa problematizar, né? Que álcool e cigarros são drogas também e que produzem efeitos iguais a qualquer outro. E quantas pessoas não tamponam o sofrimento mental, né? Como, por exemplo, o álcool, né? E até não ter mais recurso. Eu acho também muito interessante quando você toca no ponto da família, porque dentro da minha orientação teórica, saúde mental é tão somente a somatória da saúde dos nossos vínculos, né? Então, se você teve e tem vínculos sociais plenos, satisfatórios, saudáveis, funcionais, você vai ter um recurso de saúde mental também adequado. Mas todo paciente com perturbação psicológica grave, você vai ver uma precarização grave nos vínculos dele. Então são pessoas que realmente não contam com um vínculo estruturado, não contam com uma pessoa com quem elas possam efetivamente compartilhar sem ser julgada, sem ser arbitrariamente taxada, né? Às vezes até como se aquilo ali fosse uma opção de escolha. E essa história que você conta, né, dessa paciente que o esposo só reconheceu a doença dela, o valor dela quando ele contraiu, né? Isso eu acho que é quase um clichê de tão comum que acontece, de acontecer. Porque temos uma sociedade extremamente rígida, focada no patriarcalismo, em que de certa forma é esse poder que determina o que é ou não sofrível, né? E aí, muito arraigado com a capacidade de produção laboral, né? Não, se ainda dá para trabalhar, está tudo perfeito, né? Não, esse negócio de tristeza é falta de trabalho. Vamos aumentar o trabalho, porque aí você vai ocupar a cabeça com coisa boa. Então são discursos que você escuta muito dos pacientes, né? E eu fico imaginando como é que deve ser você tá sofrendo, você tá se sentindo destruído, né? Você tá praticamente não tendo mais qualquer recurso de alegria, só tristeza, vazio, ansiedade, caos, e as pessoas que você poderia gritar por ajuda, você nem compartilha com elas porque você já sabe que virá um julgamento. Então eu acho que essa precarização nas relações sociais, né, muito mais intensificada em tempos pós-modernos de uso indiscriminado de tecnologia, né? Aquele velho jargão que a tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Eu acho que hoje isso ela afasta todo mundo, porque ela afasta todo mundo, porque no fundo
Eu parto de um pressuposto que, sendo humanos, nós precisamos dos outros seres humanos. Sim. Se você tem um experimento clássico, né, que eu não canso de contar, feito com primatas, que retiram a mãe do primata, né, retiram a mãe do animal, dá todo o resto, água, comida, mas o animal morre. O apego da mãe, sem ele não sobrevive. Não é? Depois tiram a mãe, mas colocam uma manta com calor que mimetiza ali o comportamento da mãe, o primata sobrevive. Então, para ficar claro o quanto que nós somos desesperadamente necessários para a saúde mental uns dos outros, né? Não dá para ter saúde mental sozinho. Eu acho que esse é uma coisa que precisa ficar claro. E o quanto que nós mesmos estamos produzindo sofrimento mental na forma leviana, na forma às vezes taxativa, julgadora, de se relacionar uns com os outros. Porque uma coisa é certa, existem 7 bilhões e alguma coisa de pessoas no planeta. Uma boa parte já sofre de transtornos mentais, outra parte já sofre com ansiedade, com picos de depressão, ou então as crises existenciais que hoje se tornam cada vez mais comuns. E a parcela que ainda não sofre, se continuar nessa forma precarizada das relações acontecerem, das relações até se esvaziarem, vão também passar a sentir. Então a gente precisa ser muito cuidadoso quando uma pessoa vem compartilhar um sofrimento com a gente que a gente nunca sentiu. Porque isso não significa dizer que a gente não possa vir a sentir, né? Eu acho que o exemplo que você traz é muito potente para mostrar isso. Que se você ainda não sentiu uma crise depressiva, que bom. Se você ainda não sentiu uma crise de ansiedade, excelente, porque não é nada confortável de se sentir. E tomara que, se você nunca sentiu, você use isso para ajudar as pessoas que em algum momento possam vir pedir ajuda. Porque se elas estão pedindo ajuda, é porque certamente elas não estão conseguindo mais fazer nada sozinhas. O ser humano ele é um animal social, né? A parte social ela é muito importante e foi isso que ajudou a gente chegar ao que a gente é hoje, né? Eles foram deixando de ser nômades, se organizando em tribos e tal, se relacionando e foram se desenvolvendo e tal. E hoje a gente está vendo que eles, assim, a gente percebe que está tendo até um pouco de regressão nessa questão. As redes sociais traz um tipo diferente de interação, mas quebra aquela questão do calor humano, né? O calor humano é muito importante. Você falar para a pessoa, você sentir a pessoa. Às vezes, alguns pacientes meus, eles me perguntam coisas pelo WhatsApp que eu não respondo. Porque são coisas que eu gostaria de dizer olhando para o paciente e sentindo o que ele sente quando eu falo para ele. Entendeu? Porque, assim, quando a gente escreve num aplicativo desse e tal, assim, é uma coisa muito insensível, muito sem... Não tem afeto, uma coisa muito... Por mais que você bote uma carinha lá, isso não é... Não tem o que a gente chama de irradiação afetiva, entendeu? Aí não tem. Então... Os pacientes não melhoram só... Né? Exato. Só que vem de profissionais que às vezes tinham um estilo mais seco, mais ríspido, cada profissional tem o seu estilo. Aí quando chega e acha um profissional que acolhe ele, né, que abraça, né? Os pacientes eu já não escutei isso. Não, eu fiquei porque a primeira coisa que você fez foi me dar um abraço. Né? Então, o acolhimento é uma coisa muito importante. Eu digo assim, no meu jeito sertanejo de ser, eu digo assim que você pode ser a recha no quarto escuro do paciente, né? Você pode fechar um quarto e deixar só a brechinha da telha, aquela luz, né? Aquela luz ela não vai irradiar o quarto. Mas se você botar seu olho naquela luz, você vai ficar ofuscado, entendeu? Então, assim, quando a gente acolhe bem o sofrimento de um paciente, a gente pode ser essa recha no quarto escuro que está na vida do paciente, entendeu? Então, essa é uma coisa essencial, a questão do acolhimento, do entendimento, tá certo? Isso não quer dizer que você tenha que fazer tudo que o paciente quer. Sim, quer dizer que quer coisas que não são funcionais, que não são bom para ele, não é bom para ele, não vai ajudar ele a melhorar. Isso quer dizer que você está ali para fazer o que é bom para ele. Às vezes
dou bronca no meu paciente. Claro, é preciso Quando precisa, pôr limite, né? O paciente que, por exemplo, a gente passa uma medicação, sabe que aquela medicação é importante para o paciente. O paciente, às vezes, disponibiliza aquele horário que já tem tantos outros pacientes esperando por aquele horário, né? E ele não vai, né? E ele não avisa. Quer dizer, ele vai, mas não tomou o remédio. Quer dizer, tomou. perdeu aquele tempo de melhorar e preencheu aquela vaga que poderia ser daquele outro paciente que está precisando, que está na rede, que não tem. Aí a gente, às vezes, conversa um pouquinho mais sério, mas para o bem do paciente. Mas isso não quer dizer que eu estou indiferente ao sofrimento dele. Com certeza. A gente tem que utilizar de estratégias para mostrar que aquela atitude dele não é uma atitude madura e que vai resolver a situação dele. Tá certo? E acho que, de certa forma, o ofício de terapeuta ou de qualquer pessoa que vai se colocar para ajudar uma pessoa que está passando por uma situação difícil, é você imaginar assim, mais ou menos, bom, eu tenho que ser para ela como um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom genitor, que vai atender as necessidades dela no limite do que é possível, mas inclusive por limite, porque limite é uma necessidade, né? Quantos pacientes chegam tão desorganizados no pensamento, nos comportamentos, com comportamentos impulsivos, extremamente autodestrutivos, que você percebe que aquilo ali foi ausência de alguma figura afetiva que interpusesse algum limite, né? Que dissesse, não, daqui pra frente você não vai porque não é saudável. E tolerasse, claro, a birra, ou quando é criança, ou então até a indisposição, né? Uma crise de raiva. É um comportamento que perdurou porque não chegou a ter um limite na idade, né? Tudo bem. Que era para ter. Tido. Tudo bem. Aí persistiu. Tudo bem.